Olá, amigos do podcast da Gazeta do Paraná. Esse daqui é o Purgatório, Eduardo e Márcia, onde vocês vão ficar um tempo. Eu vou reto. São Pedro vai estar esperando, falando, Julião, já entra. Agora vocês vão ficar um tempinho, né? Sabe que o Purgatório é um lugar que você vai repensar o antes. Entendeu? E eu tinha um medo desse Purgatório quando eu era moleque. Porque eu pensei, eu nunca vou sair do Purgatório, né, cara? Eu vou ficar o resto da vida lá, porque a gente só aprontava de moleque. Depois a gente ficou um pouquinho mais velho, a gente começou a fazer um pouquinho de bem, né? Então, né? Tentar correr pra não voltar pro purgatório. Eu já falei com São Pedro, né? Eu entrei reto, mas vocês vão ficar um tempinho. Não, o purgatório é aqui mesmo. A gente já estamos. Já estamos, né? Sejam todos bem-vindos, então, ao podcast da Gazeta do Paraná. Esse é o Purgatório, né? O antigo Parlatório. Parlatório era muito caretão, né? Então daí a gente mudou para Purgatório, tá? Hoje a gente vai falar... Eu mudei um pouquinho, Eduardo, Márcia, os moldes. Mudei faz 3 minutos que eu pensei nisso, na pauta, né? E a gente vai parar de falar um pouquinho da gente. Claro, a gente vai se apresentar, obviamente, mas vamos falar dos assuntos que foram mais acessados na CGN, as matérias que foram mais lidas, que realmente causaram mais repercussão e mais estrago ou menos estrago aqui na nossa Santa e Bela Cascavel, né? Tá? Eduardo Miranda, meu amigo de muitos anos. Flamenguista, Nossa. 100%, cascavelense. Cascavelense da Gema. Totalmente. Você dá no Parque São Paulo, até deu uns tapas aquelas. Nunca na vida, né? Era nós que dominávamos ali, né? Parque São Paulo. Márcia Rude. Sim. Márcia Braba ou Márcia Rude? Rude. Rude. Áspera. Não, tranquilo, né? Não, tranquilo. Márcia, seja muito bem-vinda, tá, ao nosso podcast, seja muito bem-vinda à Gazeta do Paraná aqui. Bem-vinda. Nossa empresa aqui é uma empresa de irmãos aí. No passado tivemos alguns problemas, né, Eduardo, assim, que foram sanados. Enfim, rebeldia. Então você está entre amigos aqui, tá? O microfone você pode falar o que você quiser. Tudo bem. Tá? Não tem, assim, censura nenhuma. E vambora, né? A gente quer falar um pouquinho nesse programa. Aqui, ó. Seguinte, ó. Você que tá assistindo. Acessa o sininho do negócio lá. Procura como é que é o link. Vai no YouTube e procura Purgatório GCast, Gazeta do Paraná. Você não tá inscrita lá, nem você, né? Eu estou, Eu claro. me inscrevi. Você se inscreveu? Eu me inscrevi, sim. Você que também está intimado a se inscrever também. E procura o site lá que eu não sei como é que faz. Se vira, né? Então, no site CGN, do qual faço parte desde o comecinho, as matérias mais acessadas, a notícia mais lida da semana. Olha só. Luta contra o tempo. Mãe desesperada busca vaga no CTI para filhos de 3 e 8 anos. Meninos estão internados desde 29 de abril. Em meio à luta constante, Caroline vive um drama que se desenrola no Hospital Regional de Campo Grande. Seus filhos Guilherme, 8 anos, e Henrique, 3 anos, estão internados desde o dia 29, diagnosticados com pneumonia e influenza H1N1. E a situação do Guilherme é um pouquinho pior porque ele tem paralisia cerebral. E os meninos não conseguem uma vaga no CTI. Não conseguem uma vaga na UTI. Alô, Ministério Público. Mas não se mexe. Né? Não se mexe também, né? O que vocês acham disso? Sim. Um por vez. Vai, Eduardo. Eu acho que o caminho correto é acionar o Ministério Público. Também a imprensa tem que exercer seu papel. Exercer seu papel para ajudar a cobrar, é uma forma como ajudar a cobrar. E eu quero me consolidar já com essa família, com essa mãe, com esses pais. Entendeu, né? Porque ter filhos nessa situação, onde a gente sabe que o dinheiro é do nosso bolso, Sim. que eles deveriam dar um melhor. Sim. Não que o SUS, bem pelo contrário, o SUS funciona. Sim. Algumas peças lá atrás é que não tem funcionado direito, Entendi. né? E tem que garantir o direito dessa... Será que não é um problema estrutural, Márcia? Falta de leito na estrutura? Podemos considerar que sim, né? Um planejamento, uma falta de planejamento, de investimento do poder público dentro disso, né? Dentro desse âmbito, né? Desse universo. Porque assim, ninguém se negaria, né? Mas eu acho assim, ó... Não, mas se houvesse uma comunicação entre os hospitais, transferir para outro local, né? Poderia. Clipar, que eles falam, acho que não é isso não, né? Poderia ter uma integração dos leitos, né? Aqui tá sobrando um leito, vamos transferir para cá. Eu até acho que existe isso, sabe? Sim. Eu até acho que existe essa reintegração, assim, desse monitoramento a respeito dos leitos. Tem vaga lá, tem vaga aqui. Mas deve ser dentro de cada estado, né? Isso. porque ele falou Campo Grande. Isso. Ali, Mato Grosso do Sul. Só que a saúde, quando se fala em saúde pública, acaba sempre a gente... Na minha
e alguns cursos que eu fiz, vem aquela mensagem, né? Caos. Caos. O caos da saúde pública no Brasil. Mas tem um outro Porque a lado. demanda é muito grande. Tem outro lado também é o seguinte, ó, quanto mais melhorar, mais gente vai, tá? Quem paga o Unimed, quem paga outro plano assim de saúde, numa melhora do atendimento, numa rapidez do atendimento, numa qualidade de atendimento médico estrutural, eles vão largar o Unimed. Então mais vai inchar, e mais vai inchar, e mais vai inchar, né? Sim, sim. Então realmente, sabe, às vezes cabe apenas orar por essas crianças, sabe? A situação é realmente desesperadora. Tu tem 3, né? Sim. Tu tem 19? 5 e 5, 10, né? Contando os netos, 5 filhos e 5 netos. 5 netos, né? Tá certo. Eu tenho 4 filhos também, a gente sabe. Depois que nasce o filho, a gente sabe onde dói, né? É verdade. Sim, claro. Então tá. Esperamos que melhore, né? E aqui, ó, a segunda notícia mais acessada, tá? Ixi, Maria, só tragédia. Jovem tem 19 anos que realizou doação de órgãos. Morreu após ser baleado na cabeça. Deram o fígado, os rins e as cordas. O fígado podia ter negociado. Foram trazidos ao Cascavel. Vamos falar agora um pouquinho sério. Essa questão da doação, né? É uma coisa que muita gente não doa, não tem jeito, né? Falta conscientização das pessoas, né? Ter a consciência que se enterrar daquela forma vai se perder e poderia estar ajudando várias pessoas. Uma pessoa que faleceu pode doar córnea, rim, fígado, coração, né? Quantas pessoas na fila de doação e Acho que um corpinho acho que são umas 10 pessoas, né? É um tabu ainda a ser quebrado, né? Foi o que ela falou. Egoísmo, Eduardo? Acho que da parte de alguns familiares, sim, porque às vezes a É um morto nos cornos. Assim, não, eu digo sim, porque às Mas vezes, ele papo tem às vida. vezes. Isso, porque às vezes, eu digo eu sou doador. Também. Assim, no geral, não interessa. Ninguém vai querer, mas eu Assim, sou doador. Mas como que vai ser após? Ali com. Nem sempre os familiares deixam cumprir o desejo é verdade. de quem partiu, entende? Ah, sim. Então, assim, acontece muito isso daí. Então, eu entendo, pelo menos assim, que ainda falta essa conscientização, porque é algo que gera vida, né? Vai ter ali, são números pequenos que não dá compatibilidade que é aceito, mas assim, ó, quantas vidas são salvas. Então, eu sou a favor de doe sangue, doe órgãos, entendeu? Completamente. Mas tem paradigmas religiosos envolvidos nisso. Também, isso. Entende? Também. Que é paradigma? Existem algumas denominações Algumas religiões aí que não permite, né? Doação nem de sangue, inclusive, né? Nem receber doação. Tá. sim. Né? Jesus falou o quê? Pra doar, né? Ele foi o que mais doou, ele doou por todos. Você sabe quando o Jomar morreu? Lembra o negão? Jomar? Conheceu o professor Jomar? Ele era diretor do Consolata? Não conheci. O negão procurou. Ele perdeu uma perna num acidente de moto, com uma CB450. Depois ele perdeu a vida com uma Hornet. Ele procurou, né? Ele só tinha uma perna, ele só. Cara, uma vez nós tomamos a perna do negão em Porto Alegre, escondemos a perna dele. Na ida pro show do Pink Floyd lá. Cara, ele se bateu atrás da perna, ficou bravo. Mas daí ele me compra uma moto, sendo que daí a perna mecânica ela não tem a mesma agilidade. E moto é ágil, né? Sim, sim. Enfim, morreu. Foi lá, cheguei lá pra ver o corpinho lá. Veio o médico, o legista, falou: e ele é doador? Ele é doador. Pode tirar o que quiser do negão aí, que eu conheci o coração dele, tá? Eu conheci a índole dele e ele. Tudo que foi possível a gente tirou lá. E não esperou o familiar, não, cara. Eu já falei: pode tirar que tá tudo certo. Sim, mas não deixa de ser ainda um assunto polêmico, sabe? Ah, sim. Que dúvida, né? Esse é um assunto, assim, quando se fala em doação, eu vejo, assim, que poderia trabalhar bem mais essa questão aí em termos de divulgação disso daí. Ah, verdade. Porque falta muita divulgação. Conscientização. Né? Porque assim, não adianta fazer só uma campanha nacional ali e tal, e não ter aquelas, assim, desde partir na escola, se tornar cultura, um hábito cultural normal. Entendeu? Então, eu acho, assim, que a questão de doação, seja de sangue ou de órgãos, pode ser trabalhado lá de trás. Existe doação de cabelo? Tem implante. Tem implante, né? Tem implante. Tá certo. Viu? Você vê uma coisa, né, que a gente pensa que não é bem assim. Ou você falou, o familiar não deixa, mas era vontade de quem faleceu. É isso. Coisa estúpida, ridícula, né? Então, a gente tá começando também o Maio Amarelo agora, né? Conscientização do barbeiro. Não esquece Maio Amarelo. Quando não aprender a dirigir, não adianta Maio Amarelo, cara. Ligar seta. Seta não, né? Pode dar à vontade, então. E assim, ó, você veja bem, ó. É tão fácil tirar uma carteira de motorista. Isso daí que essa é a raiz do problema, tá? Tirar a carteira de motorista é fácil, não é difícil. Não é difícil.
Se tu estudar um pouquinho e saber mais ou menos dirigir, você tira a licença pra Queria que dirigir. você falasse isso pro esposo que pagou lá 86 aulas pra esposa que reprovou. Não, tô falando no caso que eu conheço. Não, mas daí não deixa de Tem dirigir, muitos, né? assim. Porque não adianta, Então, né? assim, eu, por exemplo, assim, sou contra alguns critérios da autoescola. Eu não sou muito a favor de autoescola. Eu acho que o método que eles aplicam é um método que deixa... Mas é segurança, Eduardo. Não, O carro não, é pronto pra isso, né? Isso aí, ok. Tô falando Sim. do método que eles ensinam. Entendi. Entendeu? Aquela direção defensiva deles ali, me desculpa. Entendeu? Não ensina nem da cama de pau pra fugir por favor. de Entendeu? Eu acho que eu tenho que sair um pouquinho daquele pai me ensinou. quesito ali deles ali da cartilha e falar, meu amigo, ó, tá errado. Mas É. nesse momento que você não tem tempo para pensar, por favor, faz isso aqui. É. Puxa o freio de mão, o cavalinho de pau. Pronto. Meu pai tinha um. Se o Entende? cachorro mijou na pista, diminui a velocidade. É, mas Se a pista tá molhada, diminui. Né? Agarra o mato, outro ensinamento do meu pai. é, Agarra o mato. Se o carro vem, vai pro mato. é por aí. Não inventa. É por aí. Né? Porque Que mais o pai me ensinou vou assim. pensar na minha vida. Meu pai me ensinou umas coisas bem bacanas assim. Tá? Tem o que não dá pra falar. Mas assim, basicamente, eu acho, agora falando um pouquinho sério, é muito fácil de tirar a carteira. Não, É sim, muito fácil. sim. Se você pegar uma topeira com a mulher do seu amigo lá, não adianta. É bom que nem. Essa é a topeira que causa acidente. Não causa, porque. Não, na verdade, o que causa acidente é o ignorante que pensa que sabe tudo. E sai furando preferencial, sai. Só porque a gente veio ali no Brasil. Ah, por favor, O né? Por irresponsável, favor. né? A pessoa irresponsável Isso, que não pensa irresponsável. nos outros. Também, né? o álcool, né? O álcool O também. álcool responsável. é muito complicado. Mas assim, ó, O super-homem, no o caso. homem de ferro. É. A gente só faz só faz a cagada, digamos assim, quando a gente acha que a gente sabe, né? O excesso de Exatamente. confiança. O moto é assim também, né? Exatamente. Não, aqui dá tempo. Não dá Excesso pra de dar uma confiança, piradinha aqui. isso. A moto vai Ou passar a preferencial. Que aqui não. Vai dar tempo. Isso, vai dar tempo. Vai dar tempo. Eu em Cascavel, sou sincero dizer, eu ando bastante. Eu não passo o preferencial sem dar uma olhadinha, sem dar uma segurada. Ah, não, né? Acredito que você Tem aprende. aquele carro, né? Tem aquele carro, né, Eduardo? Isso, Eu vamos. atropelei os coqueiros. Isso, vamos pular essa, né? Aprendeu, eu acho. Né? Não, mas o caminhão me atrapalhou. Sim, claro. O caminhão me atrapalhou, assim, né, cara? Bati o carro do Eduardo, assim, acabou dando PT. Entendi. Mas o caminhão atrapalhou e os coqueiros estavam lá na hora pra estar. Tá, o que mais que vocês têm a dizer sobre o trânsito? Mulher dirige mal? Eu dirijo super bem. Super bem. Eu me considero uma motorista exemplar. Ah, não. Já bateu? Bateram em mim. Tá. Não. Você estava certo ou estava parado? Eu tava parada. E o motociclista bateu na roda do meu carro. Estava estacionado ou estava parado no meio da rua? Não, eu tava atravessando a Brasil ali com a Flamboyant antes de ter o semáforo. Entendi. Então eu atravessei a primeira pista, aí fiquei esperando e o motociclista tava vindo muito na beirada, bateu no pneu e Tá. e foi. E vocês acham que o motoqueiro facilita? Eu acho que motoqueiro existe em grande número responsáveis mesmo. Né? Não quero dizer que não estou falando de motoboys ou profissões. Eu quero dizer que assim, aí sim ele tem aquele excesso de confiança, querem tipo não respeitam ali. Já viu tem que andar no meio da Isso. pista, não no canto. Entendeu? Entende? E- Né? A pista. Não sempre fazer no overlock. meio. Né? O Exato. motoqueiro gosta de fazer overlock. O que é overlock? Costurando cortadeira, a fica pista. costurando, tá. não, overlock. Existe a máquina overlock. né, de Isso, costurar. não, daí não, né? Daí é ter... Tá todo mundo andando, na fila de carro ele tá andando, no Isso. meio com os carros andando. Mas né? assim, Não pode. Por outro lado, você tem que entender o seguinte: eles ganham 10 reais por entrega. Ah, né? Claro. Não, Tem meu. 7 filhos, mais que nós tudo. Claro. Entendeu? Né? É assim, mas nunca isso aí vai poder, porque assim, nós estamos falando, Sim, sim, nós você estamos- colocou sim. do motoboy que tem uma profissão. Mas das 8 da noite em diante, só isso. Mas e os mano, que tal? Loucuragem total. É Entende? verdade, É disso. verdade. Eu tô falando desse grande número. Verdade. Desse absurdo quando você vai na Paraná lá, por exemplo, depois na sexta-feira, finalzão de semana, quer dar um rolê lá, esquece. Eu ganhei um tombinho já também fazendo gracinha. Né? Tudo bem. Fazendo Mas gracinha. assim, né? Não tem como. E moto, ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês aí. Quem não tem moto, compra, que é muito legal. Se começar a cair, já vende, porque senão. Né? Olha lá. E motoqueiro já caiu, tá? Ou bateu. Sim. Não, bateram atrás de mim de moto. Só esse? Não, quando eu tava de moto. Meu primeiro veículo foi uma moto. A Aí bizinha que falou pra mim. uma Titan. Titã? Ah, é. Uma Titan. Depois eu tive a bis. Você Eu tava... dirigiu? Não, eu tava indo trabalhar na Caixa, eu trabalhava na SR.
Aí naquele redondo, agora não tem mais redondo, né? Mudou tudo. Mas aí eu parei para um senhor atravessar a rua, veio um carro atrás e bateu em mim. Eu pulei da moto, caiu e pronto. Tu não te machucou. Não, foi a Eu quebrei única braço já vez. de moto. Eu nunca, E eu ralei a nunca, eu bunda. nunca caí um tombo de Nunca moto. andou, né? Não, nunca. Nunca andou, né? Não, Tem- imagina, não. tem- Nunca tive um acidente de moto. Que bom, Nunca, né? nunca tive um acidente de moto. Eu acidente só essas firulinhas E aqui. detalhe, eu não tenho carteira de moto. Aí você Eu dá tenho há um... muito tempo só de carro. Entendi. Entendeu? Porque quando foi pra fazer de moto, eu caí fora, que eu precisava viajar rápido. Eu falei, então abandona a moto, esquece, me dá logo aí. Naquela época eu podia fazer isso, né? Falei, vamos logo com a prova de carro aí, que eu preciso ir lá pra Santa Catarina. Daí acabei deixando quieto a de. Assim, mas eu nunca tive várias motos, mas nunca tive um acidente de moto. Então, caro internauta do podcast da Gazeta do Paraná, do Purgatório. Purgatório, tá? O lugar que nós vamos ficar todos nós. Eu quero puxar a brasa pra minha sardinha e os meus patrocinadores, a caninha Pitu. Tá? Me dá 5 litros por semana. Eu boto no tanque do carro. A caninha Certo, Oncinha também me dá 10 litros, então já são 15 litros para andar com o carro. E a cerveja que o meu avô não tomou. Essa aqui é a cerveja que eu encontrei no poço da casa do vô, onde ele deixava as cervejas. Ele comprava malta porque era mais baratinho, né? E ele não conseguia tomar essa aí. Ele faleceu antes de tomar essa cerveja, tadinho. Tinha duas, uma eu deixei cair e quebrou. E essa aqui eu acho que eu nunca vou abrir. Que até porque deve estar estragada a cerveja, né? Mas tá aqui a recordação do meu Uma avôzinho herança, querido. Tá? Mercado imobiliário, fale um pouco de você. Ofereça o seu produto, o seu serviço. Bom, atualmente eu trabalho com imóveis de terceiros, mais assim, e demandas personalizadas. Entendi. Por exemplo, o cliente me procura, eu faço uma análise de crédito para ver o potencial de financiamento que a pessoa tem e procuro imóveis dentro desse nicho. Entendi. E entrega pra ele. É um sonho, assim. Quando você fecha, casa a fome com vontade de comer. O dinheiro que o cara tem com o sonho dele, assim, com a casa dos sonhos, com o lugar dos sonhos, enfim. É É uma gratificante. realização, é uma Pra ti realização. também, né? Sim, totalmente. Pra ti também, né? É muito bom. É, né? muito bom. Uma sensação bacana, né? A satisfação do trabalho é isso, entender encontrar um imóvel que se encaixe no que o cliente precisa, Entendi. né, e no que ele tem para Pra adquirir pagar. o imóvel, né? Porque também não adianta eu mostrar uma mansão para um cliente que não tem condição. Então, assim, a primeira parte é fazer uma análise do crédito. Quanto que você consegue? Você tem algum comprometimento? Você faz dívidas? Vamos fazer um planejamento? Entende? Muitas vezes um cliente me procura e demora anos para fechar Ah, um negócio meu Deus, entendi. por causa de comprometimento, dívida em cartão de crédito. Então, eu ajudo a pessoa a fazer esse Picaretagem do planejamento. cliente. É que assim, para passar um financiamento habitacional, a pessoa tem que comprometer no máximo 30% da renda. Certo. Então, assim, se você tem uma dívida no cartão de crédito, ganha 3 mil. Aí, 900 pode pagar. pode pagar 900. Aí tem 500 de dívida de cartão, aí você já pode pagar 400 de parcela. Aí o teu financiamento vai reduzir financiamento muito. de imóvel é 256 mil meses, né? Até 420 meses agora na Caixa Econômica. Porém, Mas, porém, entre tudo, Porém, se você tiver um comprometimento de renda, você não consegue financiar muito. Você consegue financiar dentro daquela parcela. Por exemplo, 900 de parcela. Você vai financiar o quê? 120 mil? Aí, se você não tem esses 900 disponíveis, você vai liberar 60, 70 mil, vai aumentar não dá muito a pra fazer entrada. um funcho. Não. Vai estar dentro do 30%. Na né? verdade, dentro do 30% da renda comprovada. Papinha, não dá pra fazer chute, não vamos comprar a nossa casa, fofo. Não adianta, vamos continuar morando lá de aluguel. Não, é porque assim, você vai apresentar um comprovante de renda e o banco vai analisar o dado do FGTS. Aí hoje, cruzando, Cruzou tudo, não tem o que não escapa fazer. mais, né? Sim, Escapa mais, né? Exatamente. E o financiamento do mercado imobiliário é diferente do carro. O carro, um pobre consegue ir lá tranquilamente comprar um carro de luxo e depois, beleza. No Me falta. beleza. imóvel, não. Imóvel não dá, né? Ele não vai conseguir fazer isso. Tu sabe aquela música Eduardo e Mônica, do Renato Russo? Eduardo abriu os olhos. Certeza. Mas ainda mais na época, né? Duda, e até hoje, assim, aqui no jornal, eu não consegui descobrir o que você faz. Como é que tá o mercado do que eu não sei o que você faz? O mercado é porque você não vem trabalhar, né? Mas com muita gratidão, eu sou grato à Gazeta do Paraná. Sim. Trabalho aqui fazendo os assuntos vende, comerciais né? e Comercial, relações públicas aqui, com muito gosto, né? Seu Formiguera e família, um abraço. E ao Guto, que me trouxe para cá também, um grande abraço.
né? Exatamente. Então eu trabalho naquilo que você não trabalha. Ah, Você, né? Ele já não quer mais vamos vir mudar de assunto? gravar na sexta-feira Vamos porque a mudar de terça tá assunto. bom, né? Na sexta-feira É, não me pega, imagine. cara, não tem jeito, cara. Porque assim, o final de semana dele começa antecipadamente. Então terça quarta. ainda beleza, A né? vida do rico é diferente, né? Isso, É né? diferente, total. Então na terça pra ele, show de bola, né, gravar. Agora na sexta. Obrigado, Papinha. Ó, esse é o meu diretor. É E isso. os guris do esporte também que Ô, cambiaram. parceiro. Tá? Então tá, o Eduardo aqui é nosso vendedor, aí ele assumiu várias funções que eram minhas aqui. Eu fiquei aqui mais numa assessoria mais macro e eu cuidando de alguns clientes ainda, mas o Eduardo que tá atendendo a demanda que Que eu fazia. bom, né, Eduardo? Bom. Falou que ia rachar comissão até hoje nada. Nada. Não caiu um pila. não. Pela nunca. indicação. Não caiu um pila. Ah, esse negócio aí de rachar comissão com indicação é. E os três cantos que andam fazendo? Lá no Ribeira, não é Ribeira, é lá, né? Andam fazendo os três cantos, né, pessoal? O pessoal é mal, cara. As pessoas são más, cara. As pessoas são São más. muito FDPs, cara. Algumas pessoas que detêm, assim, comando em Cascavel, sabe? Ser humanos. Não são humanos. Não. Ser humanos fazem isso. Foram humanos na barriga da mãe deles. Depois que saíram, acho que não. O coronelismo ainda existe. Esse que é o Por isso que difícil. eu trato na ponta da bota essa gente aí. Entendeu? Depois eu te conto. Então tá, o que mais nós vamos falar aqui? Peraí. A gente já leu quantas? 2? 3. 3? Peraí. Tá. Forte batida tribuna, também uma coisa que nós estávamos falando aqui. The King, The Power. Pastor Mirim é expulso e agredido em congresso religioso. O machismo se ferrou, cara. Ah, meu filho tava falando sobre esse. Pais de Miguel foram divertidos depois de avançar o filho que adolescente sendo exposto à mídia. O pastor Mirim Miguel Oliveira, de 15 anos, tem sido alvo de diversas polêmicas em redes sociais. Acusado de extorquir fiéis com falsas... Estava vendendo um lugar no terreno. Acusado de extorquir fiéis com falsas promessas, receber ameaças e ser chamado de falso profeta, o jovem afirmou na noite de sábado, dia 3, que foi agredido por seguranças ao ser expulso do Congresso dos Gideões 2025 em Camboriú, Santa e Bela Catarina. O Piazinho se ferrou, né? Não adianta, né? Uma vez eu vi, assim, ó. Eu vou expressar minha opinião sobre essa questão da Igreja Católica e da Igreja Evangélica. A Igreja Católica tem 2000 e poucos anos de história, já errou muito, já fez muita coisa errada, continua fazendo algumas, né? Mas tá aí, firme. A Igreja Evangélica também, depois da cisão lá do Martinho Lutero, também que foi dividida, vem salvando muita gente, sabe? Mas eu vejo assim, muita picaretagem nesse meio, sabe? Eu vi um pastor vendendo paninho para passar na porta do banco para sair a dívida do banco. Eu vi pastor falando que nadou 30 quilômetros e que daí chegou no Opala dele, andou 500 quilômetros com 2 litros de gasolina porque Deus abençoou. E ele ainda falava, e Opala que gasta, ele falava assim. Misericórdia. Ele usou um chapéuzão. Assim, então, a minha opinião é, se o cara abriu uma portinha, tá? E reuniu lá 2 pessoas e fez uma oração e tirou um pai de família, um filho do vício, restabeleceu uma família, já tá valendo. Já tá valendo, na minha opinião. Seja budista, católico, protestante, ou tenha livro na estante, tanto faz. Mas se fez o bem, tá valendo. Agora, não tomar dinheiro dessa gente, cara, desse jeito. A Igreja Católica sempre faz isso. Se a gente pensar também naquela cestinha que passa, aquela esmola que mostra a avareza das pessoas, o cara ganha 30 mil e joga 3 moedinhas ali dentro. Eu acho assim, sabe, Guto, que não falar, JC destruiu o templo, né? Falou, vamos derrubar essa merda aqui. não por evangélico ou por católico, claro. tá? Então, assim, eu acho que tem pessoas sérias Em ambos. que levam o amor, a palavra, o ensinamento, o modelo, um bom modelo, ter uma mansidão, uma maneira de conduzir vidas. Mas, em contrapartida, em ambos também existe muita fraude, muita má fé explícita. E falando do Miguel, desse menino assim, Eu nem sei quem é. eu nem ouso falar com eu não, em hipótese nenhuma eu falo profeta Miguel ou pequeno pastor Miguel. Eu não vejo nunca nisso aí. Quem que é esse guri? Tá? Eu fui ver alguns vídeos dele porque assim, o que eu entendo? Ele fala bem? Fala bem.
fala bem, fala bem. Mas é completamente assim, é uma fala que não condiz com o evangelho, pro modelo. Nunca deve ter lido. Não, talvez lido, mas ler uma coisa, Mas interpretar outra. entendeu? Assim, são coisas diferentes no meio cristão. O que eu entendo, assim, por exemplo, assim, que ele quis falar, por exemplo, assim, mas você não viu que Jesus, quando tinha 12 anos, não sei o que, lá estava no meio, vem tratar... Não, nada a ver uma coisa com a outra. O profeta Samuel, sim. quando foi chamado também, era jovem, só exerceu depois de adulto. O que eu penso é o seguinte, de quem quer que seja que vai pregar, profeta, seja lá qual for, ele precisa ter um preparo. Ele precisa ter uma aprovação perante pessoas. Não é assim, cheguei hoje, eu tenho revelação, cheguei não sei o quê, e vem com o Pix, vem com isso, com ajuda. E eu não aprovo nada disso, eu acho um absurdo. Infelizmente, tem muitas pessoas cegas que se deixam levar lá pela emoção. Tudo pode reparar, vai no emocional dessas pessoas. Toda igreja, seja qual for, chega pessoas lá que tem problema de saúde na família, que Sim. tem problema de desemprego, Chega de lá amor, emocionado, chega lá né? arrebentada. Ah, é porque Deus tá me mostrando aqui. Vou comprar o paninho, tá tudo certo. Levantei a mão. Isso. Levantei a mão. Ah, era você que Deus me... Ah, não, por favor. Assim, minha opinião. Sem opinião. afetar fulano ou beltrano. Mas em relação ao menino, eu acho que sim. Por Fantástico. favor, 14 anos, dizer que é profeta ou pastor, tá longe. Nunca foi preparado, experimentado. Olha, na minha humilde opinião, a religião só existe porque o homem, o ser humano, ao invés de se reconhecer enquanto pecador, enquanto culpado pelo que acontece na sua própria vida, busca culpar um Outrem. terceiro, Ah, sim. o demônio, Sim. os maus Sim, espíritos. fica mais fácil. O amigo, o Júlio, que eu levei de culpa na minha vida. É lógico. Não, o Júlio tá é na lógico. Antes de você reconhecer que você está errado, você aponta para o outro. Só Uhum. que tem 3 apontando para você. Então, assim, enquanto as pessoas não tiverem consciência de si e de honestidade, o que adianta você cobrar honestidade se você não é honesto? Algumas mães de filhos, Por mães exemplo. de jovens que têm problemas, eles apontam para as pessoas mostrando o próprio problema que tem. Ou seja, eles julgam pela própria régua? Pode ser. Pode ser. Pelo próprio ódio Todo que carrega no julgamento é um coração? julgamento sobre si. É, né? Eu acredito nisso também. A pessoa que acusa sem prova, a pessoa que aponta o dedo, que bate quando a pessoa tá caída, que faz essas coisas, cara, pra mim, fala mais sobre ela do que sobre a outra pessoa. Sim. Entendeu? Porque covardia é complicado e tem muito acontecendo muito, sabe? É uma coisa que a gente tem que combater, não pode deixar barato não, viu? Não pode deixar barato não. E só lembrando, né, que realmente, né, a pessoa faz um monte de caca na vida, mas daí vai ficar lá no lugar onde vocês vão ficar. Eu vou entrar, vocês vão ficar. Mas eu trago um pãozinho, negócio. É fácil acreditar que daí eu vou comprar um terreno lá no céu e vou ficar lá de boa. Depois de fazer tudo. Mas eles culpam o diabo, né? Não, É, não era eu, foi era um o demônio. diabo. Foi um demônio. Não. Acho que o diabo. Né? Isso é transferência. O que ela tá falando assim, eu concordo plenamente. Transferência Cheio de de culpa e de culpa, claro. responsabilidade. Mandou muito bem. Tá? E no meio cristão deles lá, o próprio Deus falou assim, né? Falou assim, Adão, você comeu? Não, a mulher que me deste. Eva, quase que eu falei a besteira. Eva, a serpente me enganou. É, Ambos transferiram. sim. Entendeu? E a gente acho que vem nessa Ficou mesma. na serpente, A gente né? fica nessa mesma transferência. Daí Não foi o que ela existe uma falou. autorresponsabilidade. O inimigo. Uhum. Nossa, esse dia eu cheguei para um colega que você conhece bem aí, que é cheio de ser Sim. super e O tal. cara do Campari, o próprio. que eu dei 100, O próprio. não sobrou troco. O próprio, né? Aí chegou e veio, e tal, e luta, não sei o que. Eu falei, amigo, Voltou? A figura tá por aí? disse que chega amanhã. Mas assim, eu falei pra ele assim, me ligou falando assim, eu falei assim, amigo, só tem uma coisa pra te dizer nessa minha experiência. Uma coisa é luta, outra coisa é provação. Não fala que você tá tendo é provação. Você tá tendo luta das consequências que você fez. Claro, assume. Falei assim, não vem com essa história, que provação que eu tô tendo de Deus. Deus não tá nesse negócio. Você tá tendo luta porque você não sabe lidar com aquilo que você colocou ali atrás. Agora é uma consequência que você não sabe lidar. Essa é uma diferença grande entre a católica e a evangélica, porque a católica tem, no rito da missa, minha tão grande culpa, você tem que bater no seu peito e falar, a minha culpa, Mas é. a minha tão grande Não, mas isso, claro. Eu preciso trazer pra mim isso aqui. Eu preciso falar, poxa... Mas, cara, tem pastores fantásticos também, né? Não, sim, tem pessoas que no iluminam, geral, né? tem Fantásticas, pessoas que né? iluminam. É isso. Então tá. Quem quiser contratar, quiser procurar um imóvel, quiser que você dê uma assessoria, uma avaliação, Me procura no Instagram, Rude Imóveis. tá? E no telefone? Nove... Não. Não. Deixa. Procura lá no Rude Imóveis. 99901 4009 637 12.
né? Rude Imóveis no Instagram é mais fácil, Exatamente, né? Fala mais ali fácil. pelas redes sociais, né? Sim. Eduardo, e Mônica, cadê a Mônica? não. E quem quiser, não posso perder esse merchandising, né? E quem quiser anunciar na Gazeta, por procura, favor, Eduardo. procure, entre em contato com o comercial da Gazeta. E, ó, empresas, estamos aí. Viu? Cadê a Mônica? Ixi, essa Pulou? Separou faz tempo? há muito tempo. Galera, muito obrigado por estarem acompanhando aqui o podcast da Gazeta do Paraná. Aqui o... Como é que é? Purgatório. Purgatório, no programa, eu que vi o nome e esqueci. O Purgatório, fiquem todos bem, saúde, obediência às leis de trânsito também, né? E pé no chão. E ó, vem cá, Gabriel, vem cá que você fugiu outro dia, né? Você vai ser papai, né? É, piau, menina. A menina, a Júlia. Nome bonito, Júlia. Cecília. Cecília, bonito. Então tá, saúde pra vocês todos aí. Valeu, galera, um abraço e tudo de bom, tá?